faço questão de apresentá-lo, tá? Novamente. Sandro Vinícius dos Santos, ele é do comitê do MIEB 2018-2020, é representante da região Sudeste, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, doutor em educação, pesquisa e militância na educação infantil. Seja muito bem-vindo à nossa plenária e à contagem, Sandro. A palavra é sua. Patrícia, obrigado, mas eu acho que de toda a chancela, você só não... que é uma informação que você não tinha, é alguém que, assim como a grande maioria aqui presente, foi cidadão contagense, porque morou em Contagem, tem inclusive uma filha que é nascida em Contagem, né? Então tem um carinho todo especial por essa cidade, por esse povo, e é um carinho que eu expresso na amizade que tenho com Rosalba, com Lucimar, né, e com todas as outras companheiras que hoje estão aí lutando, né? Porque educação, sobretudo, é um ato de coragem e, por isso, é um ato de luta, né? Um ato político, né? E aí, nada melhor do que a apresentação das pedagogas terminar justamente com o nosso querido Paulo Freire, né? Por mais que queiram tirar-lhe o título, ele ainda é o patrono da nossa educação, né? Eu tenho uma encomenda que me foi bem específica, né, Rosalba, assim, de falar um pouco dos riscos que esse momento que a gente tem, né, desse novo normal, que a gente tem sempre uma impressão que ele está lá, mas na verdade ele já é uma realidade na qual nós nos encontramos circunscritos, e falar um pouco, né, de Fundeb, de política de voucher, mas eu não poderia iniciar minha fala sem elogiar o trabalho primoroso desse grupo, que eu estou entendendo que foi um grupo muito autônomo, que se organizou e foi pensar. E aí eu diria assim, sem muitas paixões, né? Porque uma coisa que a gente tem visto, inclusive no comitê diretivo do MIEB, assim, é o quanto que paixões são convocadas nesse momento para pensar ou não possibilidades de organizar. Ninguém está falando que a gente vai voltar agora, mas a gente está pensando formas de organizar esse retorno quando lhe convier, quando for a melhor hora. E assim, eu acho que foi um trabalho primoroso de ouvir as bases, de ouvir professores. Eu acho que mostra assim, uma sensibilidade com a questão da criança, né? Eu acho que a política pública de educação infantil do Brasil, ela tá situada num rol de políticas de proteção e de seguridade à criança pequena, né? E a gente não pode, nesse momento, se furtar, porque senão a gente começa a levantar paixões e falar assim, não, a gente só volta quando tiver vacina. E as crianças estão lá, muitas delas padecendo, porque a gente sabe que a escola é o porto seguro, no caso ainda de muitas das crianças, e eu acho que com as crianças contagiosas não deve ser diferente, né? Então fica aqui a minha admiração por esse trabalho primoroso e muito bem feito das companheiras que vestiram a camisa aí em defesa das crianças, né? Bom, queria saudar também aqui todos os presentes, professor, aliás, doutor Rubens, que está aqui, acho que representando a Câmara, se eu bem entendi, né? Eu não me lembro o nome do representante ou da representante do Conselho, né? Mas deixo aqui também o meu abraço. E, sobretudo, os professores e as professoras. A Galdina, gente. Galdina é uma querida que deve entrar daqui um pouquinho também, é uma pessoa que tem todo o meu respeito. E, assim, sobretudo, as professoras e os professores da cidade de Contagem, né? Bom, falar do lugar de quem está hoje no comitê diretivo é sempre muito permeado por dores e delícias, né? Porque tem que falar em nome de um diretório nacional de um movimento que acho que Rosalba e Lucimar, que já estão nele há mais tempo que eu, assim, elas podem até dizer assim, não é muito fácil de lidar, porque, primeiro, é um movimento com representação nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Passa atualmente por um processo de interiorização dos seus movimentos. Assim, antigamente eram só fóruns estaduais, os fóruns hoje vêm cada vez mais se particularizando, eles viram fóruns regionais, estaduais,
Eu mesmo hoje milito aqui já há 2 anos pelo Fórum de Educação Infantil da região do Alto Jequitinhonha, que congrega dos 24, 12 municípios, já estamos com a metade já em um processo de ampla, de franca expansão. E a gente vê nascer aí o Fórum Metropolitano de Educação Infantil, o Fórum de BH, porque uma coisa era o Fórum Mineiro, outra coisa agora é o Fórum de BH, com as especificidades de BH, Fórum da Zona da Mata, enfim. Né? Minas mostra um pouco esse processo. E aí, gente, então, para a gente falar um pouco do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. E aí eu acho que assim, a gente ainda está meio extasiado pelas conquistas, que eu acho que é uma conquista histórica, mas é uma conquista histórica dos movimentos de educação, da militância, dos professores e das professoras que atuam Brasil afora, mas é, sobretudo, uma conquista histórica para a área da educação infantil. Né? Eu acho que os maiores efeitos da transformação do Fundeb em uma política pública de financiamento da educação básica, de cunho permanente, talvez a área do campo educacional com maior... que sofreu os maiores efeitos dessa aprovação dessa lei foi, sem dúvida, a educação infantil. O que nos coloca também em estado de alerta agora no processo de regulamentação, porque se não for bem feito, todas essas conquistas podem... uma coisa que eu uso muito na pesquisa com crianças, assim, a gente corre o risco de jogar fora o bebê com a água do banho. Né? Então, é nesse sentido que eu preparei uma fala para conversar com vocês. Né? Como eu disse, o Fundeb ele se configura como uma grande... a construção de um Fundeb permanente se configura como uma grande conquista da sociedade brasileira, né, e com efeitos muito benéficos para a educação do país. Dentre as principais alterações, assim, eu acho que não preciso, né, eu acho que está todo mundo acompanhando, assim, mas dentre as principais alterações nessa lei destacam-se a sua transformação num fundo permanente, uma maior participação da União no repasse de verba, porque era inconcebível como é que os municípios ficavam muito reféns do financiamento, não só da organização, mas do financiamento público. A participação da União era muito pequena. Eu considero que ainda mas a luta era para 10% e a gente conseguiu aí 23%. Eu acho que é um ganho, a gente tem que celebrar isso, né? Mas, sobretudo, assim, a gente tem, dentro desse percentual, um valor que, pela primeira vez, ele é destinado especificamente para a educação infantil. E isso é algo que a gente precisa não só celebrar, mas, a partir de, então, nos colocarmos de modo muito vigilante, né? Porque isso evidencia não só uma conquista, mas, sobretudo, assim, os efeitos da luta dos movimentos sociais em defesa da educação, né? E aí a gente sabe como é que o Sindiúti, historicamente, é um desses movimentos, mas, sobretudo, evidencia o engajamento dos fóruns de educação infantil vinculados ao movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. Então, pensando no que era, né, a participação da União, ela passa, então, do que tecnicamente se pleiteava de 10% para 23% do total do fundo, né, o que é algo muito significativo, é quase um quarto do total, mas é um acréscimo que vai anualmente ser distribuído da seguinte maneira. Em 2021, passa de 10% para 12%, em 2022, passa para 15%, 2023, 17%, 2024, 19%, 2025, 21%, até a gente chegar à totalidade em 2026 dos 23%. E aí, talvez esse seja o ponto que nos deixou assim, mais extasiado e tal. E aí não foi sem razão, porque eu acho que teve aí uma incidência. Eu costumo dizer que, assim, como eu disse, são dores e delícias de estar nesse momento histórico no comitê diretivo do MIEB, porque assim, eu acho que, não desmerecendo os comitês anteriores, nunca se trabalhou tanto assim, porque foi um movimento, assim, o ano de 2020
em função não só da pandemia, mas das oportunidades no campo da política de retirada de direito que ela oportunizou, que ela possibilitou, a gente nunca trabalhou tanto, assim, não desmerecendo as gestões anteriores do Comitê Diretivo, a gente nunca viu tanta nota pública, tanto posicionamento público, tanta ação do movimento sendo realizada simultaneamente. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma carta que foi uma proposta nascida dentro do MIEB, nas bases do MIEB, de incidência junto aos deputados quando da votação na Câmara. E aí foi um trabalho assim, de muito... O termo técnico hoje no campo jurídico é de advocacy, né? Eu sou da década de 80, então a gente entendia na década de 80 isso como lobby, né? Então, assim, mas era um momento de muita incidência, de muito corpo a corpo, né? Na primeira fase, quando a relatoria era da deputada Dorinha. Quando ele vai, então, para a Câmara, e aí ele é aprovado sem ressalvas, né? sem muita modificação. Quando ele vai para o Senado, então, a gente cria uma carta colhendo assinaturas públicas, a gente conseguiu aí um conjunto muito significativo, foram quase 5.000 assinaturas em menos de um mês, em plena pandemia, né? Um conjunto de tuitaços, de lives sobre o assunto. Então, foi assim, foi um movimento de muito intenso, né, todo esse processo. Por isso que ele precisa ser muito celebrado. E aí, passada essa fase de comemoração e de exaltação, né, dessa conquista, né, a gente entra, então, num processo complexo e bem delicado, que é o da regulamentação desse novo fundo. Com a aprovação do Fundeb no Congresso, é preciso, então, né, e aí todo o debate público agora gira em torno da criação das regras de controle de uso desses recursos, né? Aí a gente tem partido do pressuposto que a emenda constitucional, então, do novo Fundeb, ela define linhas gerais para determinar o foco do investimento da educação básica, e aí, nesse novo desenho da política, né, do financiamento da política pública educacional, ela tem algumas prioridades que são, primeiro, o aumento da equidade entre as redes de ensino. Segundo, e aí esse que eu acho que é o que, dentre todos, o que mais nos importa, a construção, não só a construção, porque essa construção da ideia de qualidade ela já vem sendo gestada não só pelos movimentos, mas também por parte desse movimento que, ao longo de 16 anos, esteve na política pública nacional de educação infantil, né? E aí muito representado na figura da Rita Coelho, que hoje está no Conselho Estadual de Educação, né? Mas é a possibilidade de insumos para que essa qualidade se efetive na prática, né? A qualidade em educação infantil. E aí, algo que eu não entendo, como é que é impressionante, como é que a política pública brasileira consegue, ou ela não consegue, na verdade, se desvencilhar da meritocracia, que é o controle e bonificação por resultado de atendimento, né? Esse, eu acho que é o ponto essencial que a gente tem da agora para frente, para combater, principalmente quando a gente pensa na educação infantil, né? Porque, assim, uma coisa que a gente tem, o Fundeb está muito atrelado ao Sistema Nacional de Avaliação, né, que vai pensar as avaliações externas como o grande mote para essa lógica da meritocracia, de pensar o aumento dos recursos para os municípios que estão e que não se aplica à educação infantil, né? A gente tem lutado em defesa de uma avaliação que muito mais aponte a qualidade dos contextos de cuidado e educação de creches e pré-escolas do que necessariamente a aquisição de conhecimentos meramente cognitivos por parte das crianças, né? Mas é impressionante como é que a política pública brasileira ela não consegue se desvencilhar da meritocracia, né? Inclusive foi Rodrigo Maia e a bancada do DEM quem propôs isso na tramitação do Fundeb, né? Bom, feito isso, hoje a gente tem, no Congresso Nacional, duas propostas de regulamentação do Fundeb em disputa, né? Uma, que é a proposta que foi apresentada pela professora Dorinha, né, já no início
quando a matéria estava em votação na Câmara, e é o projeto de lei 4.372 de 2020, e tem agora uma segunda proposta que foi apresentada pelo senador Rodolfo Rodrigues, né, que é da Rede Sustentabilidade, que é o projeto 4.519 de 2020, e que faz modificações no texto apresentado na Câmara e novas inserções em aspectos cruciais. Mas a gente tem que olhar isso com muita clareza, né? Porque, às vezes, o que é crucial para a educação básica pode não necessariamente ser para a educação infantil, né? Porque quando a gente fala de educação básica, a gente está falando muito mais de uma cultura escolar e do financiamento público de uma escola que tem por base a cultura escolar do ensino fundamental e do ensino médio. E, muitas vezes, as especificidades da educação infantil elas não são vislumbradas nesse cenário, né? E aí, nesse interim, eu considero que 4 pontos são importantes e que a gente precisa não só ter muito clareza aqui nas bases, como é essa proposta que vocês estão dessa conversa na tarde de hoje, mas, sobretudo, sendo também o foco da incidência política agora nesse processo, que eu reitero, assim, ele é condição sine qua non para a celebração de todas essas conquistas, para a efetivação de todas essas conquistas que nós estamos celebrando desde a aprovação no Senado, né? Primeira de todas, a questão de mais investimento para as crianças e para estudantes vulneráveis, né? A emenda do novo Fundeb, ela prevê 2 maneiras de privilegiar repasses para a educação da população mais vulnerável. Considerar o potencial de arrecadação tributária do Estado ou do município, né? O que pretende beneficiar redes com menor capacidade de investimento por aluno, e ponderações conforme o nível socioeconômico dos estudantes, para possibilitar investimento superior em alunos com maior vulnerabilidade social. Isso é algo que é um ganho, né? Você, por exemplo, pegar na realidade de Contagem e dar mais às escolas que estão nos bairros, né, da periferia, e Contagem, por ser uma cidade, eu sempre costumo brincar que Contagem mora na minha memória afetiva por ser esse lugar entre o rural e o urbano, né? Então a gente tem bairros no limite, assim, da cidade que seriam da margem da cidade, que estão fazendo com municípios muito pequenos, né? E com municípios que têm, inclusive, poder econômico muito menor, né? Nesse sentido. Então, isso é algo muito importante para pensar a política pública, né? No entanto, a regulamentação proposta deixa a definição desses indicadores para ser negociada lá até 2023, né? E aí a gente tem um problema, porque um importante debate ele deve ser realizado acerca de quais os melhores indicadores para expressar o nível socioeconômico de cada matrícula, de cada rede de ensino, né? Como eu disse, por exemplo, embora sejam cidades muito próximas, eu penso que Contagem, Ribeirão das Neves ou Esmeraldas têm indicadores que sejam muito diferentes, né? Então, isso é algo que a gente precisa, nesse momento, atentar, né? E aí, a gente também não precisa inventar roda, porque o censo escolar, né? Por exemplo, o censo que é realizado pelo INEP, ele tem o chamado indicador de nível socioeconômico das escolas, que é algo que ele vem mensurando aí desde 2015, né? Talvez essa possa ser uma boa ferramenta, assim. Há ainda os dados do CAD único, né? Do cadastro único, ligado às políticas como, por exemplo, do Bolsa Família. Mas a gente tem que ver que, por exemplo, esse é um fator que a pandemia desvelou, assim, as suas insuficiências, né? Então, por exemplo, a experiência do auxílio emergencial durante essa pandemia do novo coronavírus, ela mostrou que, para essas bases serem insuficientes, né, e se configurarem como um bom indicador, elas precisam ser rigorosamente atualizadas, né? Não basta ter o cadastro, a gente precisa ter uma atualização periódica deles, porque aí sim nós temos um mecanismo que pode ser potente, que pode ajudar a gente
na construção desses indicadores para construir uma política de financiamento da educação pública mais equitativa, mais pautando por uma justiça social, que eu acho que é o grande conceito que está no fundo, né? Eu não sei se está muito rápido, assim, se eu estou me fazendo entender, viu, gente? Assim, podem pedir para voltar, sei lá, alguma coisa assim. Segundo ponto que eu acho que é muito importante nesse momento, né? As condições adequadas de oferta de educação e o custo dessa educação, o famoso custo aluno-qualidade, né? Que a gente vem batendo aí já há algum tempo, não só MIEB, mas também outras entidades, né? Como Campanha Nacional, como a própria UNC, Mine Galdino acabou de entrar aí agora. Ei, Sandra. Tudo bem, querida? Tudo bom, meu querido? A própria Undime, as entidades já têm aí já alguns bons anos de travando o bom combate, né, para dizer numa acepção assim, bem popular, em torno desse tema do aluno, custo e qualidade. Porque não dá para pensar que o custo de um bebê num berçário de uma UMEI em Contagem é o mesmo valor do custo de um menino, de um jovem no ensino médio. Esse custo varia, né? E aí não é de hoje, aproveitando que a gente tem aqui representantes da governamentabilidade de Contagem, assim, quando a gente vai falar de financiamento da política pública, os bebês são sempre prejudicados, porque para o formulador de política pública, gente, esse é o primeiro discurso na hora do financiamento, assim, sai caro ter bebê no espaço público. Sabe? E são sempre eles os mais, eu diria, os mais prejudicados na hora de dividir as fatias do bolo do financiamento da educação pública, né? E aí a gente tem que pensar que a Constituição prevê que a União é responsável por garantir um padrão mínimo de qualidade do ensino, e aí esse novo texto do Fundeb especifica que esse padrão deve considerar as condições adequadas de oferta e ter como referência o chamado custo aluno-qualidade, né? Que é exatamente isso que eu digo, assim, eu não consigo precisar hoje para vocês, mesmo porque eu não sou estudioso de política pública, nem de financiamento da educação, porque é uma parte no estudo da política pública muito específica, assim, e não é qualquer um que vai se arriscar nessa seara, porque ela é sempre muito melindrosa. Eu não sei falar para vocês qual que é o teto ideal para a creche, assim, né? Mas eu acho que dá para falar que menos de 1,5 a gente não pode, sabe, assim, deixar de negociar, né? E aí é importante a gente pensar que atualmente nós não temos uma definição precisa no Brasil de quanto custa a oferta de educação nas diferentes etapas e modalidades de ensino, apesar da gente saber exatamente isso, que a educação de um bebê no espaço público sai muito mais caro do que de um estudante do ensino médio, né? No modelo do Fundeb, os valores por aluno são estabelecidos a partir da disponibilidade de recursos, isto é, eles são calculados a partir do montante total de verba que os estados e municípios conseguem arrecadar em impostos vinculados ao fundo e dividido pelo número de matrículas das redes públicas da educação básica. A gente sabe que esse fator de ponderação, contudo, ele não reflete a realidade dos custos das redes de ensino, porque é exatamente isso, você pega o total de matrícula e vai fazendo as divisões. Não é isso, porque você tem essas especificidades, né? Eu lembro, por exemplo, Maísa não pôde estar com a gente, mas eu lembro também do momento em que Belo Horizonte, eu era professor em Belo Horizonte, a gente estava começando essa gestão do programa Primeira Escola, o quanto que era difícil, por exemplo, para os diretores justificarem que lenço umedecido e fralda descartável era material permanente de uso constante na escola, que por isso o financiamento tinha que envolver isso. Entende? Assim, então, percebem o que eu estou chamando a atenção? Assim, essa especificidade da educação infantil, que nesse momento da regulamentação do Fundeb, a gente tem que ter muito claro, porque senão a gente tem todas essas conquistas, elas vão por água abaixo, né? E aí é importante a gente pensar
que, como eu disse, né, as crianças matriculadas na educação infantil, elas têm um custo muito maior, e quanto menor é a criança, mais caro fica o seu financiamento. Então, nessa proposta de equidade, a gente tem que ter isso muito claro e pensar qual que é o melhor fator de ponderação para que, de fato, a gente faça justiça social e tenha creches e pré-escolas, e o MEIs, né, que agora parece que Contagem tem também a nomenclatura de um MEI, como instituições de qualidade, né? Aí esse projeto apresentado no Senado, ele indica uma alteração imediata de fatores de ponderação, ampliando o repasse das matrículas públicas de creche integral a vagas em escolas rurais, em educação especial, de jovens e adultos e de educação indígena e quilombola, que também é uma conquista enorme. Já no texto que está apresentado na Câmara, os fatores de ponderação devem ser revisados até o fim de 2022. E aí, a depender da escolha das ponderações, pode-se aumentar ou reduzir as desigualdades entre as redes de ensino e entre diferentes matrículas numa mesma rede de ensino. E esse é um passo para a gente chegar mais próximo do que seria o custo de investimento adequado para garantir uma educação de qualidade a cada criança, a cada estudante da educação básica. Para essa definição, é ainda necessário determinar o que a gente considera como uma educação de qualidade e quais são os parâmetros para a gente alcançar, né? Eu acho que nesse inteirinho eu não posso me furtar de dizer do trabalho árduo que tanto que me conta um Jimmy tem feito nesse momento de tentar mostrar no cenário nacional como é que a gente pode criar esses padrões de qualidade num país que é tão diverso, né, como o Brasil, né? Não só economicamente diverso, mas também culturalmente diverso, né? Um avanço apresentado, então, no texto de regulamentação no Senado está na definição seriam 10, o que eu estou chamando de 10 insumos essenciais à escola como indicadores de qualidade de atendimento. Entre eles estão os itens, e aí parece que tem item que está distante da nossa realidade dos grandes centros, né? Mas que, por exemplo, aqui nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, né, nas franjas do Vale do Rio Doce, são muito caros ainda, como, por exemplo, saneamento básico e acesso à água potável, número adequado de aluno por sala. E aí, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito aqui no Vale do Jequitinhonha e do Mucuri não é nem turma seriada, é turma multietapa. Tem menino, por exemplo, tem escola de educação infantil em que menino de educação... tem escola de zona, né, rural aqui no Vale do Jequitinhonha, em que menino da educação infantil convive cotidianamente com menino de primeiro ano, de segundo ano, até do quinto ano, ao mesmo tempo, na mesma turma. Isso é algo, parece uma realidade que a gente superou, mas a gente superou nos grandes centros, né? Quando a gente está... E a gente nem precisa sair do Estado. Como eu disse para vocês, essa é uma realidade muito presente na educação infantil aqui do Alto Jequitinhonha, por exemplo, né? Número adequado de aluno por sala ou internet banda larga, né? Eu acho que a pandemia já mostrou isso, a insuficiência das propostas à distância por causa disso. O acesso ainda não foi democratizado no país, né? Enfim, não vou me alongar mais. Aquele que eu acho que é essencial para nós, mas que está articulado, como vocês estão vendo, com todos os outros, que é o acesso e a ideia de qualidade na educação infantil. O novo Fundeb, ele determina que 50% da complementação específica que vem da União relativa ao VAT, ao valor aluno ano total, ou seja, algo em torno de 5,25% dessa verba específica, que ela seja obrigatoriamente aplicada em educação infantil. E aí é legal porque parece que a prioridade está em responder à necessidade de ampliação de acesso a essa etapa da educação básica, que ainda, vamos combinar, a gente está longe da universalização. Principalmente porque a nossa ideia de obrigatoriedade da educação básica não incluiu a creche, não incluiu as crianças de 0 a 3 anos, né? Então, a gente está longe ainda, a gente nem conseguiu os 50% que estavam previstos
no Plano Nacional de Educação, né? Acho que a gente precisa dar, nesse momento, a mão à palmatória, falar que esse, inclusive, nós do campo progressivo, dos movimentos sociais, temos que falar, ó, essa é uma batalha que a gente ainda não conseguiu vencer, né? Mas é importante a gente pensar isso. E aí é preciso lembrar, como eu disse, né, que a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil a partir dos 4 anos de idade, ela só se deu em 2019. E aí, o último dado que a gente tem oficial, né, que é do censo, vai mostrar que somente 35,7% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas em instituições de educação infantil, apesar do Plano Nacional de Educação falar em 50%. Né? E aí, a emenda constitucional do novo Fundeb, ela não deixa claro se o objetivo de vinculação é induzir o aumento de matrículas nessa etapa, né? Portanto, vinculando a utilização de recursos à criação de novas vagas, o que pode favorecer a política de creche, né, de vagas em creche, ou se a complementação só vai poder ser usada única e exclusivamente para custear as matrículas existentes. E aí eu acho que é algo que a gente precisa, nesse momento, ter muita clareza, porque, mais uma vez, a gente corre o risco de deixar os bebês de fora. Né? E aí fica uma questão, assim, haverá preferência para as vagas na rede pública ou para as matrículas que podem ser oferecidas complementarmente em parceria com a rede privada? E aí esse complementarmente é sempre um risco, porque ele é inerente às construções, desde a do final da década de 90, das redes públicas de educação infantil, porque as instituições conveniadas, elas são essenciais e a gente não pode descartá-las, sabe? Assim, claro que o ideal é a gente ter rede pública, gratuita, laica, sabe? Antirracista, antissexista e com qualidade social, ou socialmente referenciada, é o ideal. Mas a gente ainda não consegue, a gente necessita da articulação com as redes conveniadas. No entanto, e aí cabe destacar que desde da proposta, quando a proposta do Fundeb estava na Câmara, a política do Paulo Guedes, a intenção do Paulo Guedes, no ministro da Economia, era inserir a política de voucher no financiamento da educação básica, permitir que se pagasse na rede privada valores para as matrículas da rede pública, né? Aqui eu acho que a gente tem algo que nos coloca em estado de alerta. E esse é um debate, gente, que não é de hoje. Né? Eu acho que quem está no movimento aí há mais tempo vê isso aí. Desde os anos 2000, só não tinha um nome elegante de voucher, né? De política de voucher, mas é uma coisa que a gente bate. Sistema apostilado, então, é outra coisa que desde os anos 2000 que a gente está brigando contra. Né? E a política de voucher não é diferente. Né? Inclusive, outro dia eu estava vendo propaganda política agora para a eleição. E teve um louco lá em Belo Horizonte, que eu não preciso citar o nome, que está vendendo a ideia de que é muito legal. Se não tem vaga na prefeitura, nós vamos pagar para o seu filho numa escola particular. Né? E aí fica repassando. Ele não pode se furtar que, mais do que um direito da criança, a partir de 88, a educação infantil é um dever do Estado. A gente não pode desonerar o Estado brasileiro desse dever. Sabe? E ele não pode terceirizar um dever que é dele. Sabe? Assim, a gente tem que lutar por vaga na rede pública, seja ela própria ou parceira, né? Mas que seja vaga e financiamento público na rede pública. Né? Bom, por fim, o controle de eficiência para a redistribuição de verba extra. Esse, para mim, é o ponto fraco, assim. Mas é aquilo, né? Não se pode ganhar todas, que é essa maldita ideia de que a gente tem que estar trabalhando numa lógica meritocrática de dar mais a quem tem mais. Né? Então, se o município de Belo Horizonte conseguiu atingir a meta, ótimo, porque ele teve condição. A gente não pode pensar que Contagem tem as mesmas condições. A gente não pode pensar que Betim tem as mesmas condições de Contagem, e, por conseguinte... Então, não faz sentido, porque a gente joga toda a ideia que eu estava, né, e que eu trouxe aqui construindo para vocês, a ideia de equidade, com essa lógica meritocrática, a gente joga por terra. Né? Então, esse tem sido um movimento, e aí o MIEB, por ser um movimento social, ele não tem muita entrada no parlamento, mas ele se organiza junto às entidades que são parceiras, e aí é lugar comum eu dizer isso,
Galdina pode falar isso melhor do que eu, assim, como é que a gente tem, principalmente nos últimos tempos, se articulado muito com o UNCME, com o DIME, com campanha, com Rede Nacional Primeira Infância, porque são, no caso de UNCME e UNDIME, parceiras históricas do Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. Campanha e RNPI são entidades às quais o MIEB tem assento. Então, a gente faz uma incidência juntos, a gente milita perfilados, né, Galdina? Vocalizando as mesmas bandeiras, né? Bom, é isso, gente. Assim, eu não sei se eu dei conta do que me foi prometido, mas eu vejo, e hoje de quem está nesse lugar, como eu disse, difícil de estar no Diretório Nacional, são os pontos que a gente vê agora que são cruciais e que a gente não pode perder de vista nesse processo de regulamentação do novo Fundeb. Portanto, traduzindo tudo isso numa única palavra, é luta. É o que a gente tem de frente, né? E aí eu encerro minha fala.